Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, eu te amo Champions League. Vamos falar de Barcelona 3, Inter de Milão 3, que jogo fantástico, que loucura que foi em Barcelona. Vamos falar do Lamine Yamal, vamos falar da partida do Dumfries, vamos falar de quão o Barcelona consegue ser incisivo e quanto ele consegue empurrar o adversário para trás. Vamos falar de como a Inter de Milão consegue, o quanto a Inter de Milão consegue resistir e, nas vezes que sai, ser perigosa. Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, isso aqui embaixo. Aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você vai no link que tem nesse primeiro comentário fixado e baixa o app do Flash Score, aplicativo que eu uso aqui no canal para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, tudo isso. E o melhor, você não paga nada, de graça no seu celular, só clicar no primeiro link, baixar e usar. Estou gravando esse vídeo logo depois do fantástico, da loucura que foi Barcelona 3, Inter de Milão 3. E, cara, é um jogo com tantas camadas, que a gente tem tanta coisa para falar aqui que, assim, eu quero começar falando da Inter de Milão, o quão esse time é competitivo, o quanto esse time consegue resistir, e mesmo resistindo, mesmo numa situação em que supostamente ela está nas cordas, a Inter de Milão consegue a qualquer momento ser perigosa e consegue a qualquer momento ferir qualquer time do mundo. Assim, se você pega o que foi o jogo, deixar aqui as estatísticas do jogo, 72% de posse para o Barcelona, 19 finalizações do Barcelona, 9 finalizações no gol. Aí do outro lado, 7 finalizações da Inter, 3 finalizações no alvo. Dessas 3 que foram no alvo, as 3 entraram. Então, uma capacidade da Inter de Milão de resistir, e hoje teve muito problema para resistir, especialmente por causa de um garoto de 17 anos, mas é um time muito cascudo e é um time com muitas capacidades, com muitos mecanismos para sair da situação ruim. E esses mecanismos hoje foram muito claros e muito específicos, voltados para o lado direito, com a volta do Dumfries. Dumfries estava fora de combate, machucado. Hoje ele voltou para ser um dos destaques do jogo. O Dumfries termina a partida com 2 gols, um voleio maravilhoso e o outro um gol que ele vai de cabeça, meio que de ombro, e ainda dá assistência para o golaço de letra do Marcos Thuram com 2 minutos de jogo. Então, assim, a participação do Dumfries atacando o corredor do Gerard Martin, tinha falado no jogo lá contra o Real, acho que contra o Real ele nem sofreu tanto assim. Hoje ele sofreu demais a ponto de ser substituído no intervalo, né? No intervalo, o Hansi Flick tirou o Gerard Martin e botou o Ronald Araújo no campo. O Ronald Araújo foi para o centro da área e o Íñigo Martínez foi fazer a lateral esquerda. Melhorou um pouco, mas mesmo assim, no segundo tempo, o lado direito da Inter foi o lado em que a Inter levou perigo, em que a Inter gerou o escanteio do gol do 3-3, em que a Inter gerou 2 infiltrações do Bissek, com o Dumfries dando passe, ele abrindo o campo na direita e dando passe para a infiltração do Bissek, e foi pela direita que teve o gol anulado do Mkhitaryan, que seria o gol do 4-3, e o gol que foi anulado por esse bico de chuteira aqui. Impedimento semiautomático, já foi tema deste vídeo aqui neste canal. Impedimento semiautomático, essa é a realidade. E não há do que reclamar, ponto. Ele está impedido, o bico da chuteira gera impedimento. Se fosse nas linhas vermelha e azuis, esse lance entraria como mesma linha. No impedimento semiautomático, esse lance está impedido. É cruel, é muito pouco, mas está impedido, não há o que questionar, impedimento, e tudo feito pelo lado direito. Então, assim, eu estou tranquilo para falar, porque venho desde agosto dizendo que a Inter era o meu palpite para campeã da Champions, desde agosto, e estou mantendo, e vou manter. Agora ela já está na semifinal, empatou fora, vou trocar? Não, para mim continuo dizendo, o meu palpite para campeã é a Inter de Milão. Provavelmente vou me estrepar, mas o palpite está sendo mantido lá. Mas considero que nesse confronto, considero o Barcelona como favorito, pelas ferramentas e pela capacidade que tem o Barcelona de se impor
E foi isso que o Barcelona fez. Ele começa tomando 2-0, ele toma 2-0 com 21 minutos de jogo, e no fim antes dos 40, o jogo já estava 2-2, com o Barcelona tendo podido já virar pelo menos em 2 oportunidades. Assim, é uma capacidade de empurrar o adversário para trás, de se impor sobre o adversário, que é algo incrível ver a capacidade que o Hansi Flick criou, mecanismos também para esse time ser dominante, para esse time jogar com a linha de defesa altíssima, o que gera vários impedimentos, inclusive impedimentos milimétricos, para esse time gerar um perde-pressiona incrível, para esse time praticamente não perder segunda bola. Falei isso nos comentários lá na TNT Esporte. O Barcelona, praticamente no jogo todo, depois de tomar 2-0, ele não perdeu nenhuma segunda bola, porque voltava, e aí volta, recupera. O Pedri, primeiro, o Cubarsí fez um jogaço de subir a linha, de coordenar a pressão, de roubar, de distribuir depois da recuperação. O Pedri teve uma capacidade incrível de preencher e dominar o meio-campo e fazer essa bola sempre chegar no local mais produtivo possível, seja para achar o Rafinha no segundo pau, no lance do segundo gol, que o Rafinha dá assistência para o Ferran, seja para acionar rapidamente o Lamine Yamal para aproveitar alguns poucos desequilíbrios, e o Barcelona, assim, saiu de um 2-0. Eu vou te dizer, só um time muito, muito, muito imponente, só um time que oprime o adversário para voltar com essa facilidade de um 2-0 para um time como a Inter de Milão. É muito difícil, porque o time da Inter, ele é muito competitivo, ele tem uma capacidade muito grande de resistir, e só um time que tem no DNA imprensar o adversário, empurrar o adversário para trás, só assim para você conseguir voltar de um 2-0 tão rapidamente, a ponto de você conseguir ter chance de terminar o primeiro tempo ainda vencendo, e contra um time como a Inter de Milão. Falado aqui dos 2 coletivos, eu queria falar do Dumfries. É um jogador muito abençoado no aspecto físico, e que cada vez mais está solto nesse esquema feito pelo Simone Inzaghi, para ele se projetar à frente, né? Dessa vez não teve o Pavard, mas teve o Bissek, que acho que fez um bom jogo, e deu a chance do Dumfries se projetar. Era evidente que hoje o time da Inter ia estar torto para o lado direito, porque se alguém fosse subir, seria o Dumfries e não o Di Marco, porque o Di Marco estava preocupado com o outro personagem que eu vou terminar o vídeo falando, Lamine Yamal, e o Dumfries fez um jogo fantástico. Dá assistência, se projetando, se apresentando, e assistência para achar o Marco Thuram na área, para ele fazer o gol 1-0 com 25 segundos de jogo, um toque de letra maravilhoso, e depois está todo momento participando das ações ofensivas, sendo um vértice de apoio para essa distribuição, para essa saída mais direta da Inter pelo lado direito. De novo, o lado esquerdo da Inter hoje estava, apesar do Di Marco ter avançado um pouquinho no segundo tempo, Carlos Augusto ter aparecido uma ou outra no segundo tempo, mas hoje o lado esquerdo da Inter era um lado esquerdo congelado e preocupado com o Lamine Yamal. Então, uma partida muito boa do Dumfries. Na área, fez rapidamente o voleio, um voleio que se precisa ser muito preciso, porque senão você mete o pé na cabeça de um adversário, e ele fez isso antes da chegada do Pedro, e depois, no segundo tempo, ataca o segundo pau, ganha do Dani Olmo, até substituído logo depois, para fazer o 3-2, que logo depois virou 3-3 no gol que sai da bomba do Rafinha e termina como gol contra do Sommer. Então, uma partidaça do Dumfries, uma volta importante, jogou demais. Numa situação normal, poderia ser o craque do jogo, ou poderia ser eleito o craque do jogo. Eu nem sei quem foi eleito craque do jogo. Olhei aqui. O craque do jogo foi o Dumfries. O Dumfries foi eleito craque do jogo oficial lá pela UEFA. Não acho nada absurdo. Eu daria o prêmio para o Lamine Yamal. Mas, então, tá aí. O Dumfries foi eleito pela UEFA o craque do jogo. No Flash Score, tô deixando aqui,
o Flash Score elegeu o Yamal como craque do jogo. No Flash Score, que também faz a análise estatística e a participação e tudo dos jogadores, o Yamal foi eleito craque do jogo, nota 9.2, e o Dumfries ficou com nota 9. Mas é merecedora o prêmio, o Dumfries ficar com o prêmio de craque do jogo. E aí, para fechar, eu quero falar do Lamine Yamal. Cara, uma partida histórica, né? Uma partida histórica do Lamine Yamal aos 17 anos, na 100ª partida dele, na 100ª partida dele como profissional, né? O Lamine Yamal faz um jogo épico, histórico. Eu tô impressionado. O Flash Score preparou essa arte aqui com o resumo dos 100 jogos como profissionais do Lamine Yamal. 22 gols, 33 assistências, 127 minutos para participar de um gol, quase um jogo e meio, 3 títulos, 12 prêmios no Flash Score de craque do jogo, de melhor em campo. 13 vezes eleito o... Cara, eu tô impressionado. Assim, um garoto de 17 anos ter o impacto, ter o condicionamento que ele tem num jogo, que ele tem numa partida de semifinal de Champions, é um negócio espantoso, é um negócio assustador. O Simone Inzaghi foi perguntado sobre o Lamine Yamal no pós-jogo, e aí ele falou isso assim, ó. Eu não vi nada parecido com o Lamine Yamal nos últimos 8, 9 anos. Nós tivemos que colocar 3 jogadores em cima dele. Eu e o Rafinha, lateral direito, do Bayern, do Flamengo, do São Paulo, que é o comentarista da TNT Sport, a gente apontou isso. Começou o Di Marco, rapidamente veio o Di Marco com o Bastoni, e depois veio Di Marco, Bastoni e Mkhitaryan para marcar o Lamine Yamal. Ele falou, eu tive que botar 3 jogadores em cima dele. E mesmo assim não foi suficiente. Ele gerando o jogo o tempo todo, várias vezes achando bola de trivela para colocar jogador ali, e o corte vem na última bola. Jogadas em que ele gerou desequilíbrio de 1 contra 1, de avançar na área e cortarem na última hora, ou jogada que ele recebe de fora para vir conduzindo para dentro, e é imparável, como no lance do gol, em que ele ganha no corpo do Marcos Thuram, que é muito mais forte do que ele, dribla, tira o Mkhitaryan da jogada, entra na área, tem 5 jogadores da Inter em volta dele, e ele acerta a trave para fazer o gol. Na jogada seguinte, que ele é acionado no mano a mano, vai pela linha de fundo, dá um traço no Di Marco e chuta sem ângulo, e a bola entraria, e o Sommer desviou do jeito que deu, e a bola foi no travessão, e ele continuou fazendo isso, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, o tempo inteiro do primeiro tempo. A gente tem que lembrar, esse garoto vai fazer 18 anos no meio do ano. Esse garoto já tem 100 jogos no profissional, com 17 anos. Esse garoto que desequilibrou uma Eurocopa no meio do ano passado, está desequilibrando uma semifinal de Champions, com 17 anos. Se a gente for comparar, nenhum desses cobras hoje, que hoje são cobras, que ainda tem uma carreira construída, nenhum deles era assim com 17 anos. Nem em números, e muito menos em naturalidade com que joga, e muito menos em tomada de decisão. É algo assustador. É algo que a gente tem que parar para pensar e falar aonde isso vai parar. Uma partida épica. No segundo tempo, acho que ele foi cansando. E com um detalhe, o começo do jogo, o pré-jogo, tem um momento ali de uma apreensão do torcedor do Barcelona e de quem só está ali vendo o futebol, com a possibilidade do Lamine Yamal ficar fora do jogo. Porque na reta final do aquecimento, ele sai puxando a coxa esquerda, bota a mão na parte interna, depois bota a mão na parte da frente e sai do aquecimento. Vai direto pro vestiário, a gente fica, será que ele vai jogar ou não vai? Teve veículo lá na Espanha que chegou a dar que o Firmín Lopes jogaria no lugar dele.
E quando os times vieram para o hino, estava lá o Lamine Yamal pronto para jogar. Ele, sentindo uma dor no aquecimento, jogou isso. Segundo tempo, parece que ele cansa um pouco. O Carlos Augusto entra e consegue minimizar os danos, e ainda assim ele participa do lance do terceiro gol. Logo depois da Inter ter feito 3-2, é um escanteio da esquerda, que aí a cobrança não vai para dentro da área, porque a Inter estava ganhando muito as jogadas pelo alto, né? Tem todo mundo lá de 1,90, Acerbi, Bissek, Bastoni, todo mundo muito alto. A cobrança é curta para a direção da meia-lua. Quem está no bico da grande área é o Lamine Yamal, ele faz o corta-luz, abre a perna e sobra pro Rafinha sentar a mamona lá de fora, vai no travessão, bate nas costas do Sommer e entra. E corretamente, dado como gol contra, né? A bola não entraria, a bola sairia para o meio da pequena área, bateu nas costas do Sommer e entrou. Então, assim, não tenho medo de dizer, uma partida histórica, mesmo sem a vitória ter vindo, uma partida histórica do Lamine Yamal. O que vai ser na terça-feira? Jogo na terça-feira. Eu vou estar em Milão, vou estar no San Siro, junto com a equipe da TNT Sports. Então, na terça, o vídeo vai ser gravado com o estádio San Siro, no fundo. Do que vai ser? Muita coisa para a gente analisar, tem que ver lesões. Lautaro saiu machucado, Koundé saiu machucado, já estão dizendo que deve ficar 15 dias fora, então a tendência é o Koundé não jogar na volta. O Lautaro saiu machucado, o Dumfries estava voltando de lesão, o Di Marco estava voltando de lesão, o Lamine Yamal tem que ver como é que ele vai funcionar, se vai ser poupado ou não do fim de semana. No fim de semana o Barça enfrenta o Valladolid, né, lanterna rebaixado do Espanhol, então imagino que dê para dar uma rodada ali, uma revezada no elenco. Então tem muita coisa. Quero ver se eu faço um vídeo na segunda-feira projetando esse jogo de Milão. Mas o jogo de hoje foi uma coisa maravilhosa, foi uma apoteose do futebol. Eu te amo, Champions League. Não canso de dizer isso. Quero te ouvir agora. O que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, o sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo para baixar o app do Flash Score. Quanta coisa a gente tem disponível no Flash Score de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário, baixar. Você não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.